Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal SW9. Hoje eu vou dar sequência à série de vídeos sobre top plugins, onde é uma série onde eu mostro aí alguns plugins interessantes aí que vocês não podem deixar de conhecer para trabalhar com a ferramenta Gulp, tá? O vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês um plugin chamado Gulp Debug. O Gulp Debug, o objetivo dele é o que? Incluir processo de debug dentro de qualquer tarefa que você queira criar utilizando a ferramenta Gulp, tá? Então, dentro desse processo de debug, por exemplo, o que você pode ter como resultado é, quando você estiver executando uma tarefa, você conseguir visualizar quais os arquivos e os diretórios que estão sendo afetados pela transformação da sua tarefa, pela execução da sua tarefa, e também a quantidade de arquivos afetados durante a execução da sua tarefa. E também ele permite você incluir labels, né, etiquetas para cada tarefa, para você conseguir identificar cada processo aí de forma visual, de forma mais fácil no seu terminal. Antes da gente começar aí a explicar passo a passo a utilização do Gulp Debug, eu gostaria de agradecer bastante aí a audiência de vocês, pedir que vocês continuem assim, sempre procurando assistir os meus vídeos, darem a sua opinião, seja ela positiva ou negativa, e principalmente dando feedback e a opinião de vocês, tá? As portas estão abertas aí para vocês darem dicas, de repente o que a gente pode melhorar aí no canal, quais os temas que vocês gostariam de ver, para a gente conseguir aí evoluir cada dia que passa, aí, tanto com o canal como o blog. Então, mais uma vez, obrigado pela audiência. E agora então a gente vai começar a explicar o passo a passo a utilização do plugin Gulp Debug. Então, em primeiro lugar, o que a gente vai ter que fazer é entrar aqui no nosso prompt. Eu já estou aqui dentro do diretório do projeto e instalar o meu plugin Gulp Debug. Então, para isso eu vou digitar npm install save dev Gulp Debug e dar um enter. Então, automaticamente ele vai fazer a instalação desse meu plugin que eu vou poder utilizar dentro de qualquer tarefa aí que eu queira, ok? Então, enquanto ele vai instalando aqui, eu vou entrar aqui no meu projeto, na minha pastinha Gulp File. Esse é um projeto que eu estou utilizando aí ao decorrer de toda essa série sobre Gulp, desde a série sobre Gulp Guia Definitivo, como essa série sobre Gulp Top Plugins, tá? Que é um projeto que eu estou utilizando que tem a internacionalização, utilizando Angular. Eu estou utilizando ele como exemplo. Então, aqui dentro do meu arquivo Gulp File, eu vou fazer referência ao meu plugin Gulp Debug. Deixa eu só ver aqui se ele terminou de instalar. Ele ainda não terminou. Terminou agora de fazer a instalação. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou até copiar o código que eu já havia criado. Eu vou criar a variável Gulp. Vou fazer referência à minha ferramenta Gulp. Vou aqui utilizar o Gulp Load Plugins, que foi um plugin que eu mencionei, expliquei passo a passo como utilizar no vídeo anterior aí desse vídeo sobre Gulp Debug. Então eu não vou precisar fazer referência ao meu plugin Gulp Debug aqui dentro do Gulp File, tá? Basicamente esse trabalho é feito aqui pelo Gulp Load Plugins. Eu tenho aqui o meu diretório folder, com o diretório de origem e o de destino para algumas transformações que eu preciso fazer. E aqui eu vou criar a minha tarefa. A primeira tarefa que eu vou criar é uma tarefa de otimização aí, de redução de tamanho de imagens, tá? Então eu já havia criado essa tarefa, basicamente eu vou copiar também essa tarefa, vou colar. Então essa tarefa ela se resume ao quê? É o chamar aqui o método task, então gulp task. O nome da minha tarefa é chamada images. Eu estou setando aqui o meu diretório de destino, onde vão ser salvas as minhas imagens já otimizadas, tá? Então aqui é o folder.build, que representa o diretório build/dev, mas, né, concatenando aqui com a pastinha de imagens. E aí eu vou utilizar na sequência o método src, que é a origem onde estão as minhas imagens. Aqui então a origem na verdade é a minha pastinha src e a pastinha na sequência image. Se eu vier aqui em src,
images, eu tenho um arquivo só aqui dentro, um arquivo PNG que vai passar pelo processo de otimização. E aí na sequência eu vou chamar o plugin de debug. Tá? Eu quero criar um debug aqui para que eu consiga saber quais os arquivos estão sendo afetados por essa transformação e quantidade de arquivos. Então, como que eu faço para utilizar? Então, aqui eu vou chamar plugins, tá? Que é a minha variável lá do gupload plugins, ponto, o nome do meu plugin, debug. Eu vou deixar aqui vazio, porque depois eu vou mostrar para vocês quais são as configurações possíveis desse plugin debug, tá? Então, vou deixar comentado por enquanto. E aí eu vou chamar na sequência o meu plugin ImageMin, com o parâmetro Optimization Level como 5, tá? E na sequência o dest, o método dest, que é onde eu vou salvar as minhas imagens já tratadas. Então, para quem não viu esse processo de otimização de imagens, lá na minha primeira série, que é a série sobre GUPG definitivo, eu tenho um workflow lá de processo de build e uma das tarefas é esse processo de otimização aí de redução de imagem. Tá? Então eu vou salvar e não esquecendo aqui de criar a minha tarefa padrão, que é gup task. Aqui eu estou chamando ela de run. E aqui é onde eu vou chamar a minha tarefa images. Vou dar um ponto e vírgula e vou salvar. Então, qual o comportamento aqui a hora que eu for executar lá a minha ferramenta GUP? Ele vai executar essa tarefa de imagens, vai configurar o debug, tá? Então ele vai apresentar lá um label, uma etiqueta para esse processo de transformação, vai exibir os diretórios afetados, o nome da imagem e a quantidade de arquivos afetados. Tá? Então eu vou vir aqui no prompt, vou digitar npm run build. Está executando o processo aqui do gupload plugins, né, que é o rename de todas as bibliotecas que eu tenho. E aqui ele executou então a minha tarefa de image. Então, como eu havia comentado com vocês, o que ele fez aqui? Ele colocou a etiqueta aqui gup debug, tá? Que é para destacar que é um processo de debug. Aqui o diretório, aqui ele está colocando só o diretório, o caminho relativo, o nome do arquivo afetado. Se eu tivesse mais de um arquivo, ele mostraria arquivo por arquivo. E aqui a quantidade de itens que foram afetadas com esse processo de transformação, tá? Ok, então, agora visto aqui que eu tenho então esse label, que é essa etiqueta gup debug, eu vou mostrar para vocês a primeira configuração possível no plugin gup debug, que é justamente mudar essa etiqueta, essa label aqui. Então, para isso, eu vou utilizar a propriedade title, tá? E aqui eu posso colocar o nome que eu quero. No caso, eu estou colocando o mesmo nome, que seria um nome que tem relação aí com o nome da minha tarefa, tá? Eu aqui coloquei como imagens. Vou salvar o arquivo gupfile.js, vou executar novamente com npm run build, e vocês vão ver que ele vai colocar agora lá na minha label aqui o nome imagens, tá? Isso é interessante quando eu tenho mais de uma tarefa, eu consigo saber então quais tarefas estão executando e identificar aqui, tá? Separar e identificar visualmente em que momento que ele está executando e qual tarefa que ele está executando. Vou criar agora uma outra tarefa onde eu vou apresentar para vocês os outros dois parâmetros aí de configuração que o gup debug permite fazer. A tarefa que eu vou criar agora é uma tarefa padrão aí de minificação dos arquivos JavaScript. Eu já havia criado também essa tarefa. A tarefa eu estou chamando ela de JSApp. A dependência dela é a tarefa imagens. Então aqui basicamente é o padrão de todas as tarefas, né? Eu vou chamar o método source, que vai apontar os meus arquivos JS que eu quero trabalhar, que eu quero transformar. Aqui eu vou chamar o pipe e aqui eu vou chamar o debug, tá? Então plugins.debug com os parâmetros que eu vou querer utilizar aqui, que eu vou mostrar daqui a pouco para que serve cada um deles. Aí eu vou chamar na sequência o plugin NGAnnotate, o plugin Uglify e por último o dest,
que é o local onde vão ser salvos os arquivos JavaScript transformados, tá? Então aqui eu estou utilizando, voltando aqui para a parte de configuração, eu estou utilizando os 3 possíveis configurações que o Guppy Debug permite. Então, o primeiro lugar é o title, que eu já havia mostrado para vocês lá na primeira tarefa. E aqui eu estou colocando o label JSApp para distinguir essa tarefa da tarefa de imagens. Estou utilizando aqui a propriedade minimal e a propriedade show files. Bom, para que serve essa propriedade minimal aqui? Quando ela está como true, ela vai mostrar só o caminho relativo e na sequência o nome do arquivo afetado. Quando ela fica como falsa, ela vai mostrar o caminho completo, como eu vou mostrar para vocês durante a execução. Esse show files, por enquanto, eu vou deixar ele comentado, depois eu volto nele, tá? Então aqui, só para finalizar a configuração, eu vou chamar a nova tarefa aqui que eu havia criado, JSApp, vou salvar e vou digitar npm run build e rodar o meu Guppy. Então ele está passando pelo processo de renomear, vai fazer o processo das imagens, ok? E aqui está a diferença. Ele vai começar a tarefa de JSApp e como vocês podem ver, ele já não está mais mostrando só o caminho relativo. Isso é graças aqui a essa propriedade mínima, tá? Ele vai mostrar todo o caminho relativo absoluto com o nome do arquivo, tá? Isso para cada arquivo que ele está passando pelo processo de transformação. Por último, ele vai mostrar a quantidade de itens afetados. E aqui em cima ele está com o label, tá? Então o label aqui JSApp para distinguir essa tarefa de transformação de JavaScript da tarefa de transformação e otimização de imagens. Bom, aí agora entra no circuito o último parâmetro de configuração, que é o show files. Se eu utilizar o show files aqui como falso, o padrão dele é true. Então o padrão true ele vai mostrar todos os arquivos afetados no processo de transformação. Se eu colocar o show files como falso, ele vai me mostrar no processo de debug apenas a quantidade de arquivos afetados, tá? Então eu vou salvar o arquivo guppy.js, vou dar um npm run build, ele vai executar então todo o processo Guppy load plugins, o CSS, a otimização de imagens. E aqui, nesse trecho aqui, como vocês podem ver, ele só utilizou o label JSApp e exibiu a quantidade de arquivos afetados. Ele não está mais listando todos os arquivos aí, desde do diretório de relativo até o nome do arquivo, que foram afetados com o processo de transformação, tá? Então, em resumo aí, só recapitulando, o Guppy Debug ele permite você incluir processo de debug em outras tarefas, tá? E ele possui 3 possíveis configurações. São elas o title, que é para fixar uma label para cada tarefa, o minimal, que permite você exibir caminho relativo ou caminho completo, né, o absoluto, e mais os diretórios aí, e uma série de outras informações adicionais com relação a diretório. E por último o show files, que vai permitir você definir se você quer exibir os arquivos afetados ou apenas a quantidade de arquivos no processo aí na execução da tarefa. Bom, pessoal, é isso. A gente chegou ao final de mais um vídeo onde eu apresentei sobre o plugin Guppy Debug. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, por favor, deem seu like, compartilhe com seus amigos e se inscrevam no canal. Eu, como sempre, vou deixar na descrição do vídeo o link para vocês se cadastrarem e terem acesso grátis à minha área de downloads, onde vocês vão poder baixar esse exemplo aqui de projeto, como todos os outros projetos que eu já publiquei no meu vídeo e no meu blog. É isso, fiquem com Deus, pessoal, e até um próximo vídeo. Até mais.